não tem vida íntima com Deus, não tem mudança na nossa vida, não tem transformação na nossa vida, fica difícil os propósitos de Deus se confirmar na nossa vida, se nós não tivermos uma coisa chamada fé. Eu preciso ter fé, e mais do que nunca, a igreja precisa aprender a viver crendo primeiro, para depois ver. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte: crer, eu preciso crer sem ver, ou seja, eu preciso crer para poder ver primeiro, amém, queridos? Então, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios fundamentais da palavra de Deus. A pergunta que eu faço para você é: você realmente tem fé? Você tem fé? Quando eu pergunto, todo mundo aqui vai responder que sim. E você está falando mentira? Não, realmente você tem fé. A pergunta é: quantos usam a fé quando estão fora da igreja? Quantos colocam a fé em prática quando estão fora, ou seja, quando estão em outro lugar, quando estão num ambiente que não é religioso? Porque o segredo que eu e você precisamos aprender a viver é que a minha fé, ela precisa ser uma fé atuante. Ela precisa ser uma fé que caminha não baseada em sentimento, mas ela precisa ser uma fé que caminha sempre alicerçado na palavra de Deus. E eu quero ler com você, antes, eu quero alertar você. Eu vou alertar você de uma coisa importante, para ver se eu consigo mudar o teu hábito. Eu quero falar sobre isso aqui. Eu vou mudar esse slide aqui, ó. Presta atenção. Foi feita uma pesquisa. Isso não é pesquisa recente, uma pesquisa de 84. Por esse pesquisador de alguma universidade ali do Vale do Silício, enfim, ali nos Estados Unidos, onde você tem concentração de muitas universidades. E a gente sabe que o que muda a pessoa são novos conhecimentos. Sim, o que muda a pessoa são novos conhecimentos. Se eu tenho um novo conhecimento, eu tenho que praticar. Se eu pratico ele, eu vou ter coisas diferentes. Sim ou não? Olha só a pesquisa que esse homem fez aqui, ó. Quanto tempo demora para as pessoas esquecerem um aprendizado? Então vamos lá. Do 100% recebido de informação, olha só, passados, isso mesmo, 20 minutos, a maioria das pessoas esquecem 47%. 20 minutinhos. Isso é uma pesquisa que foi feita. Um dia, esquece 62%. 2 dias, 69%. Em 78 dias, a pessoa já esqueceu 80% de um novo conhecimento. Isso é uma pesquisa. E aí eles entenderam o seguinte: mas tinha algumas pessoas que não esqueciam. Tem pessoas que elas não só ouviam, elas escreviam. Então toda vez que você vem na igreja, eu entendo que a igreja é um lugar de a gente aprender coisas novas da parte de Deus. Eu sou assim. Toda vez que eu estou ouvindo uma mensagem, seja onde for, às vezes no rádio, na televisão, eu tenho que pegar e anotar, anoto os tópicos. Não vou anotar a mensagem inteira, lógico, mas eu anoto tópicos. O que acontece com a tua memória quando você lê aquele tópico daqui uma semana? O que acontece? Ela relembra. Estão entendendo? Então a gente precisa anotar. Eu anoto tudo, desde palavras reveladas. Às vezes Deus dá palavra profética, o tempo passa, você esquece, e aí depois você vê ela se cumprir. Opa, mas Deus me avisou que eu tinha que vigiar, eu não vigiei. É assim ou não é? Então vocês são um povo inteligente. Diga assim: eu sou inteligente, e eu vou aprender coisas novas, e eu não vou confiar na minha memória, eu vou anotar. Todo mundo, em vez de ficar no culto com rede social, mandando zap um para o outro aí, você entendeu? Usa o telefone para anotar as coisas aí. Anota, escreva. Amém, queridos? Eu queria reforçar isso, eu vou falar depois disso mais na frente, mas é importante, porque quando a gente aprende princípios,
quando eu aprendo princípios, eu tenho que anotar. Preste atenção. Fé é viver pelo Espírito. Eu vou repetir. Fé é viver pelo Espírito. Então, olha só o que diz a palavra do Senhor. Gálatas 2:20 diz assim: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver em mim, que agora tenho na carne, e este viver que agora tenho na carne, vivo no Filho de Deus que me amou e que a si mesmo se entregou por mim. Então vamos lá. Estou crucificado com Cristo. Não foi gostoso louvar o Senhor? O Espírito Santo de Deus não vem quando Ele ressuscitou, quando você fala dos mistérios de Deus na cruz, porque é isso que acontece no espírito do homem. Deus fez o que fez para retomar o meu espírito com Ele. Mas, olha só, não sou eu quem vivo, porque quando eu aceito Cristo, Cristo vem em mim. Quem é Cristo em mim? A palavra, o verbo, não é isso? Então, é o verbo vivo, a palavra viva. Quando eu ando na palavra, este viver que agora tenho, eu vivo aonde? Carne. Eu pergunto para você, a sua carne abençoado, se converteu? Sim ou não? Aceitei Jesus, me converti inteiro, espírito, alma e corpo. A tua mente se converteu, o teu coração se converteu, o teu corpo se converteu, e a tua carne só quer orar, ler a Bíblia, fazer as coisas de Deus, não quer mal para ninguém, não se ira mais, não briga mais. Ô carne consagrada é essa, é verdade? Não quer esganar o pastor quando pega no pé, não é assim? Quando o marido critica, nossa, a mulher é um doce, a carne morreu, nasceu de novo. O homem fala assim, esse ano nós temos um planejamento novo, dá o cartão de crédito, dá as coisas aqui, agora nós não vamos gastar mais. Como que uma mulher dessa fica? Dando glória a Deus, aleluia. O fato é que eu preciso entender, e você também precisa entender, eu preciso viver e aprender a viver pelo Espírito. E quando eu começo a viver pelo Espírito, eu tenho que entender que o meu corpo, a minha carne continue, e através da minha carne e do meu corpo que as coisas vão acontecer. Eu preciso entender isso. Então, quando eu começo a pensar de uma forma muito simples, eu tenho que entender o seguinte: a minha mudança imediata é interior ou exterior? Qual é a mudança imediata? Interior ou exterior? Interior. Mudança exterior. Isso não é conversão. Conversão espiritual, primeiro eu mudo interiormente. Então veja bem o princípio da palavra de Deus. Interior ou exterior é a mudança? 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram o quê? Coisas novas. Então, eu preciso entender e eu preciso crer que eu tenho a mudança em Deus, eu tenho a mudança em Cristo, ela começa interior, eu estou em Cristo e o meu espírito foi criado novo. E aí você vai ver que você não precisa fazer esforço nenhum para entender que quando você fala algo que não devia, que antes você falava não estava nem aí, e quando você aceitou Jesus, você fala imediatamente, você sabe ou não que está errado. Você não precisa nem fazer esforço, não precisa orar, jejuar, nem nada. É instantâneo, porque o teu espírito, ele precisa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus que habita em você. E o Espírito Santo de Deus vai ter comunhão com você se você andar de acordo com a sua palavra. Então você passa a ser realmente uma nova criação em Deus, mas você continua vivendo fazendo as coisas e agindo pela carne, pelo físico. Agora, o meu corpo obedece os comandos que eu dou através da minha mente e do meu sentimento. Sim ou não? O meu corpo, ele age de acordo com o comando, com a ordem que a minha mente dá. Então, eu preciso estar atento e compreender que na minha mudança interior, quanto mais eu der vazão ao Espírito, ou seja,
à palavra de Deus, eu tenho que subjugar o meu corpo e ser realmente uma nova criatura. Beleza? Beleza? Alguém aqui nunca tinha ouvido isso? Todo mundo sabe disso. O problema é que alguns conseguem e outros não. Eu perguntei aqui, todo mundo tem fé? Todo mundo aqui tem fé? Tem, porque a Bíblia diz que Deus deu para cada um fé. Só que fé tem medida. Fé tem tamanho, fé tem força. Tem gente que tem uma fé forte. Tem gente que tem uma fé que ela não é forte. E é aí que eu quero compartilhar com vocês. Se você quer um ano novo, de verdade novo, não de número, mas de comportamento, de bênçãos, você tem que tomar cuidado com tudo aquilo que vem tentar contaminar a tua fé. Então veja bem, o maior cuidado que devemos ter como cristãos é interior, ou seja, eu preciso tomar muito cuidado com a minha mente e o coração, eu preciso tomar muito cuidado com os pensamentos e sentimentos que afligem minha vida. Por quê? Qualquer coisa, igreja, presta atenção, qualquer coisa que atrapalhe a sua fé de ser atuante, precisa ser o quê? Eliminado. Quem decide eliminar aquele pensamento? Não perdoa ele, bota ele para fora. Ou quem tira aquele pensamento, sabe aquele pensamento que diz, não vai dar certo, esquece, essas coisas não vão dar. Esse tipo de pensamento está ligado à fé? Esse tipo de pensamento quer ver para crer ou quer crer e ver para ver? Então há uma inversão. Então eu preciso tomar. Quem toma essa decisão de arrancar esse pensamento, esse sentimento dentro de você? É você. Tem pessoas que falam que o diabo é sujo, e é verdade, deve ser bem sujo mesmo, você entendeu? Mas ele não tem nada a ver com isso, porque se tiveres fé bem pequenininha, do tamanho de um grão de uma mostarda, a Bíblia diz que você pode fazer coisas grandiosas, mas você não, quem tem fé vacila, oscila. Quem tem fé, oscila, gente. Eu posso ter medo, eu tenho fé, mas eu tenho que ter medo. Mas Deus me deu coragem, a fé me dá coragem e eu vou para cima. Então, eu preciso, qualquer coisa que atrapalhe a fé, tem que ser eliminado. Qualquer coisa que cause embaraço na tua fé, sabe aquelas pessoas abençoadas? Então, meu irmão, estou com uma ideia nova, Deus falou, chegou o tempo. Isso aí não vai dar certo, não. Está difícil, não tem jeito. Ou aquela conselheira conjugal abençoada, eu conheço esse cara aí já há 20 anos, larga dele, larga. Sabe aquelas pessoas? O que você tem que fazer? Você dá ouvido a isso ou ouvir que o nosso Deus é o Deus do impossível? O que você tem que alimentar? Então, tudo aquilo que embaraça a tua fé, tem que ser o quê? Eliminado. Qualquer coisa que dificulte ou enfraqueça a sua fé. Não é assim que a Bíblia ensina, queridos? Tem um princípio. Em 1 Timóteo, olha aqui comigo. Em 1 Timóteo 6,12, diz assim: combata o bom combate da fé. Se a nossa fé não está crescendo, é porque nosso entendimento da palavra de Deus não está crescendo. Não há progresso espiritual sem haver aumento de fé. Nesse ano, a gente começou uma palavra na virada do ano. Em vez de, e é legal quando a gente pede para Deus algo novo no ano, todo mundo quer carro novo, quer casa nova, quer tudo novo, quer trocar as coisas, quer emprego novo, quer tudo novo. Mas não é melhor você dizer, Senhor, eu quero ser novo, eu quero ser diferente esse ano. Não é ter coisas, não é conquistar coisas. Nós precisamos, queridos, a única coisa que nos diferencia é se nós temos comunhão profunda com Deus, se nós realmente confiamos nele ou não. Confiança tem profundidade, tem gente que você confia, até um certo ponto. Depois você não confia. Mas e com o Espírito Santo de Deus? Dá para ter uma relação assim?
Ó Jesus, eu confio em você até aqui, daqui para cá não confio no Zé não. Fria, problema, porque a tua palavra, você pode me largar na mão. Você crê que Jesus pode te largar na mão, querido? Isso é impossível. Então a Bíblia diz que se tem um combate que eu tenho que estar combatendo o tempo todo, combata o bom combate, porque existem maus combates. Quais são os maus combates? Fica culpando o governo. Existem gente que mistifica muito a libertação. A comida foi consagrada, e foi feito isso, não como. Irmão, combata o bom combate da fé. Sabe, a fé é pelo Espírito, não é pela mente, não é pelo sentimento, não é pela matemática. A fé vai mexer com o teu intelecto, a fé vai mexer com a tua lógica. E eu preciso entender que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu preciso entender que o Senhor Jesus não falha, e para isso eu preciso caminhar com Ele. Eu preciso entender que a minha confiança dEle não tem limites. Você precisa crer nisso. Então, se a minha fé não cresce, é porque falta entendimento. Eu não estou confiando o suficiente na palavra de Deus. Quantos creem aqui que Deus é poderoso para dar tudo, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos? Quantos creem nisso? Mas diz a Bíblia, conforme o seu poder, ou seja, conforme o poder de Deus que opera na igreja, no pastor, na corrente, conforme o poder que opera em você. Tem gente que está passando por uma situação difícil, já pensa só desgraça, 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 e aquela pressão da desgraça na mente causa um esgotamento tão grande que a pessoa fica depressiva, sem força, não quer nem levantar mais. Por quê? Bombardeou, esgotou a mente e o coração dela com coisa ruim, com coisa ruim, com coisa ruim. Aí não aguenta mesmo. O corpo não consegue, porque suga aquilo desgasta a pessoa. Não é mais fácil nesse momento você combater o bom combate da fé? Senhor, o Senhor prometeu, já estou indo na igreja, está tudo certinho, mas eu não estou crendo não, meu. Eu vou infartar se esse problema continuar aqui, eu não vou aguentar com ele. E infarta mesmo, gente. Porque a pressão, a tensão é muito grande, o medo é terrível. Sim ou não? Quando você está você vai entrar, você está sendo preparado para entrar na cova dos leões, você vai rindo, você vai com medo. Deus fala assim, vem, luta aí. Meu Deus do céu, já não estou aguentando, mais luta, você fica com medo. Então, o que eu preciso entender? Não, mas eu não preciso ter medo, porque Deus está comigo. Então não fica combatendo a economia, não fique combatendo o político, o momento que o país está vivendo. Deus precisa de políticos honestos para abençoar a tua vida? Não. A época que Deus mais milagres fez no seu povo foi quando estavam tudo no cativeiro, nem país tinha. Era um escravo e os escravos foram governantes na sua época. Não associa coisas para Deus trabalhar na tua vida. Apenas diga, Senhor, me ensina a ter essa fé. Seja humilde, meu irmão. Cresça em fé. Então, se eu não estou entendendo, falta conhecimento. E quando eu vou conhecer, eu vou crescer. A revelação de tuas palavras esclarece. Salmos 119, 30. Repete comigo esse versículo, só essa parte desse versículo. 1, 2, 3, lê comigo. A revelação... Quando a palavra de Deus é revelada, você tem certeza, você tem clareza, e o medo vai embora, e a certeza é uma convicção na tua vida. Não me falta entendimento quanto à salvação. Presta atenção nisso aqui, nesse pensamento, nessa reflexão. Tenho esta fé e descanso nela. Mesmo em dificuldades, descanso quando penso na salvação eterna. É verdade isso ou não? Porque Deus fez o que fez para salvar o quê? O teu físico ou o teu espírito? Deus fez o que fez para salvar o homem interior ou o homem exterior? Mas a gente quer que salva só o exterior. O interior não liga. Não é assim.
Então, olha só que interessante, que fé que você tem. Quando você pensa que um dia você vai ter que enfrentar a morte, você não está nem aí. Você está em dificuldade, você não está nem aí. Quantos cristãos que estão passando nos últimos minutos, estão lá no leito da enfermidade, a idade está avançada, ou o médico já desenganou, mas eles estão em paz, porque eles sabem que tem o quê? A salvação. Agora veja bem, mas quando se trata de receber cura imediata, quantos estão precisando de cura imediata agora? Cura. Quantos precisam de um livramento financeiro? Se o dinheiro não entrar essa semana, pastor, estou enroscado. Aí, você tem que usar a fé nessa situação. Em muitas situações a fé caminha assim: vou deixar na mão de Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, é verdade, né? Mas, o que Deus quer que haja dentro de mim, de você, quando a gente está em situação difícil? Quando você vai ter que passar pelo fogo, quando você tem que entrar na fornalha. A Bíblia diz que na fornalha a chama não vai arder em você. Então você tem que ir coragem. A palavra de Deus diz que se você entrar na cova dos leões e o Senhor estiver com você, eles não vão fazer nada. Então você tem que encarar isso com um espírito diferente. Lógico que você vai ter medo numa situação dessa. Lógico que a tendência é você ficar com o sono abalado, preocupado, isso não tem problema nenhum. Mas nós temos que andar caminhando na palavra do Senhor, porque a nossa coragem vai ser fortalecida. E essa coragem é que vai fazer com que o poder de Deus atue na tua vida. Então preste atenção que em situações difíceis, em situações de confronto, às vezes de vergonha, não é assim? Você quer a fé, a cura imediata, aí você ora, e a cura não acontece na hora. Sim ou não? E o que você tem a ver com isso? Quem é que cura? Quem é que sabe de todas as coisas? Realmente é o Senhor. É verdade quando eu falo, está nas mãos de Deus. Quando você faz isso, às vezes você pode estar alimentando a tua alma, o teu coração, o teu pensamento, para que ele não avance, para que ele não vá para cima e deseje aquilo para valer. Então quando você quer uma vitória, quando você quer conquistar algo, quando você está num combate da fé, você tem que ter um espírito o tempo todo que você quer aquilo, e você não vai desistir enquanto você não ter aquilo. Sim ou não? É importante você entender isso. Então o que Deus quer no meu interior e o seu é o seguinte: é a hora de usarmos o quê? Você tem ou não tem autoridade espiritual? Às vezes você não tem autoridade na casa, às vezes você não tem autoridade no trabalho, às vezes mas espiritual todos aqui têm, amém? Então a palavra de Deus diz assim, olha, Lucas 10, 19, o que é autoridade? Antes, eu quero explicar aqui para você. Autoridade significa o seguinte: direito de ordenar, de decidir e de se fazer obedecer. Vou repetir. Autoridade é um direito, você pode usar ou não. Amém, queridos? Igreja, presta atenção aí, todo mundo aí. Nós estamos falando em crescer a nossa fé. Eu preciso crer para ver. Eu preciso entender que eu sou ou não sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma criatura nova em Cristo Jesus. Você precisa entender que o teu viver continua sendo pela carne, mas ele precisa ser atuante pela fé. Vivo pela fé. Vivo pela fé. Vivo pela fé. E no mundo espiritual, quando eu estou em situação difícil, eu tenho que usar da autoridade que Deus me deu. Por exemplo, se você está sendo pressionado por um pensamento que vem, um dardo inflamado, né? Por isso que a gente repreende os dardos inflamados do maligno, que vem anular a tua fé, esfriar o teu coração, magoar você, entristecer você. Você tem que usar o quê? De autoridade. Porque a autoridade é um direito que você recebe de se fazer obedecer, ou seja, isso é importante. E em Lucas 10, 19 diz ali, que o Senhor deu, quando Ele estava treinando os seus discípulos, ensinando eles, o que diz ali? Eis aí, vos dei o quê? Autoridade. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre
todo o poder do inimigo, e a Bíblia diz que nada lhes causará dano. Aí você vai falar, mas pastor, se nada me causa dano, por que eu quebrei? Se eu estou vendo na igreja. Se nada me causa dano, pastor, por que veio essa enfermidade? Se nada me causa dano, por que isso aconteceu na minha vida? É aí, queridos, que nós precisamos entender o que Deus está preparando a igreja, ensinando a igreja, para a igreja combater o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé. Fala para a pessoa do teu lado, irmão, combata o bom combate da fé. E Deus está nos preparando para a eternidade. Deus nos prepara para a eternidade. Então, o que eu quero dizer para você? Quando algo te aflige, quando algo te sobrevém, significa que você está abandonado por Deus? Sim. Significa que Deus virou as costas para você, que Ele não ama e não tem um plano na tua vida? Não. Significa que Ele está querendo o quê? Aprimorar, te trazer novos conhecimentos, te trazer uma nova envergadura, uma nova musculatura, para que Ele possa te colocar em coisas maiores. A Bíblia diz que, se a gente for fiel a Deus no pouco, Ele vai colocar a gente no muito. Então eu preciso aprender a viver pela fé. Dá para você dizer, em meio a uma guerra espiritual que nós vivemos, para dizer o seguinte, que numa guerra espiritual não vai ter nenhum ferido? Sim, é impossível isso. Então, queridos, para um pouco, sabe? Pare de dar lugar, ou alimentar pensamento e sentimento com migalhas. Eleve os seus olhos, fortaleça a tua fé, sonhe os sonhos de Deus para a tua vida. Ele quer ensinar para você que se nesse probleminha pequenininho tu ficou derrubado, imagina se Ele te dá coisas grandes, porque coisas grandes têm problema grande também. Não tem jeito, quanto maior a fazenda, maior as responsabilidades. Maior o reino, maior as responsabilidades. Mas não temas, porque Deus é contigo. Então eu preciso usar disso aqui. A autoridade é tua. Por isso que muita coisa a igreja fica orando, fica pedindo para Deus fazer, e Deus não vai fazer, porque Ele já fez há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você, Ele ressuscitou, Ele pagou o preço da nova aliança, e nós vivemos numa nova aliança, e essa nova aliança te dá a autoridade do Senhor espiritual. É um direito de você usar. É aí que eu percebo nitidamente a diferença das lutas. Tem pessoas que conseguem mais, porque elas lutam mais espiritualmente, entendendo ou não, ela repreende, ela manda embora para o inferno, todo impedimento, todo laço, ela está o tempo todo clamando, se está faltando força, se realmente está se esgotando, ela vem na igreja, ela busca, ela caminha, ela jejua, ela ora, mas ela não desiste, e a vitória vem.